Vamos falar da trajetória e desempenho dos partidos políticos, tendo em conta um policy briefing, portanto, um trabalho de pesquisa produzido pelo ERSA. Aqui comigo em estúdio está Domingos de Rosário, não Ercílio Salema, como tinha anunciado no início. Muito boa noite, Domingos de Rosário, obrigado por estar aqui. Bom, da leitura que se faz desta pesquisa que vocês colocam, na parte introdutória, levantam a ideia de que as trajetórias da construção do país não criaram condições para o advento de outros partidos além da Frelimo e da Renamo. Vamos desenvolver este ponto. Bem, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por este convite. Exato. Para a gente vir falar sobre partidos políticos, um assunto muito interessante para a cidade moçambicana. Bem, nós tentamos fazer neste policy brief foi mostrar, a partir da situação atual, quando você olha para a situação atual dos partidos políticos moçambicanos, vê que apenas um partido dominante e outros dois que tentam remar contra a maré, um que está em vias de desaparecimento dos três, a semelhança de outros tantos que existem na cena política moçambicana. Há uma historicidade própria relativa a Moçambique, que parte desde 1964, a altura em que a própria Frelimo é constituída, que é constituída por diferentes segmentos da sociedade moçambicana, e na altura da constituição da própria Frelimo há grandes conflitos relatados muito bem por historiadores que estudaram muito bem a Frelimo, e são pessoas de diferentes regiões do país que tinham certas perspectivas sobre as ideias que tinham em relação àquilo que seria a Frelimo na altura. Além disso, a maior parte das pessoas sabe também que a própria Frelimo é uma espécie de resultado Exatamente. daquilo que é a interseção de uma elite urbana, sulista e um grupo de guerrilheiros do norte, os Macondes, que formam a Frelimo, e que na altura da divisão dos postos de liderança na Frelimo houve muita dissidência e algumas pessoas voltaram a reconstituir os seus antigos partidos políticos. Voltaram a reconstituir seus partidos políticos, mas prontos, que depois não tiveram o protagonismo que tiveram, porque a Frelimo mais organizada pegou o próprio protagonismo da luta anticolonial e abafou todas as forças que tinham emergido. Do Rosário, vamos cá mais para frente. Por que a Renamo e a Frelimo são os partidos dominantes? Sobretudo, a tese que vocês tentam defender aqui é que os outros partidos não emergiram. Quando foi lançada a lei dos partidos políticos em 1990, surgiram 14 partidos. E foram criadas várias instituições e também foi colocado na economia dos partidos muito dinheiro para permitir que eles pudessem se empoderar, pudessem criar agenda e multiplicidade de ideias. Portanto, um partido tem de ser uma alternativa de uma ideia para um país. Por que isto falhou? Esta é a grande questão que nós sempre nos fazemos. Em primeiro lugar, um partido político tem a função de representação social. O que aconteceu foi o seguinte: em 1975, é preciso que as pessoas compreendam um bocadinho de onde é que vem essa história dessa bipolarização. Não é fácil começar de 90 para cá sem as pessoas perceberem a trajetória. Exatamente. Em 1975, há um golpe de Estado em Portugal, há um golpe que depois resvala aqui em Moçambique, com a formação do governo de transição, o movimento das Forças Armadas e a junta militar que em Moçambique se encargou pela transição, tinha proposto a abertura do espaço político moçambicano para que todos os partidos políticos que tivessem sido criados naquela altura pudessem concorrer no debate de ideias. Exatamente. Contudo, há dois movimentos muito importantes que vão condicionar essa abertura política. Um é o governo de Mário Soares em Portugal,
que faz uma pressão internacional de maneira a reconhecer-se a Frelimo como o único interlocutor válido. E internamente também tem o movimento dos padres católicos conduzido pelo Monsenhor Dom Manuel Vieira Pinto, que tinha sido expulso pouco tempo depois da Arquidiocese de Nampula por Antônio de Oliveira Salazar, que também vai reivindicar que a Frelimo seja o único movimento reconhecido pelo fato de ter conduzido a luta anticolonial. Exatamente. Isso marginalizou todos os movimentos políticos que naquela altura queriam nascer para debater no mundo de ideias a questão da moçambicanidade. Exato. E os partidos foram marginalizados. Pouco tempo depois começa a Guerra Civil. Aliás, foi a própria dinâmica, não a Guerra Civil. Aqui é preciso dois momentos muito importantes que é preciso diferenciar. O primeiro momento, o que é a RENAMO? A RENAMO, no primeiro momento, a guerra moçambicana não é, no primeiro momento, uma guerra civil. É uma guerra de agressão, ok? Movida pelos governos racistas de Ian Smith na Rodésia do Sul, na Rodésia do Sul, e o movimento e na África do Sul. Ok? Mas o que a RENAMO vai encontrar dentro do território moçambicano? Um terreno fértil para conseguir transformar a guerra da agressão em guerra civil. Portanto, criando uma base social. Uma base social, ok. Populações marginalizadas devido à política de modernização autoritária praticada. Portanto, do movimento de agressão, a RENAMO absorveu as preocupações, o descontentamento da população, sociedade moçambicana. Exato. E a partir dali criou uma base social muito forte. Exato. Se for já ver, isso tem um peso muito importante naquilo que é a estrutura dos partidos políticos moçambicanos. Exato. A guerra civil, enquanto a Frelimo conseguiu, partido de vanguarda, a Frelimo fez a guerra de luta de libertação nacional e tem a sua base social, a RENAMO também conseguiu construir a sua base social durante a guerra. Exato. Só para teres uma ideia, em 1994, nas primeiras eleições, só a Frelimo e a RENAMO conseguem 80% dos votos. Se a gente não quiser meter aqui um fator muito importante, que muita gente tira do mapa, é o fator UD. União Democrática. Saiu do nada, porque o UD aproveitou aquilo que ficou conhecido na literatura como efeito boleia. Exato. A ciência mostra muito bem como é que o UD conseguiu a boleia de Chissano para conseguir ser eleita. Porque o sítio onde o presidente Chissano estava no Boletim da República calhava com o sítio onde a União Democrática estava no Boletim das Legislativas. E você sabe, Moçambique, que a eleição moçambicana concorre de uma maneira simultânea a presidencial e a legislativa. Em 94, qual é a percentagem de moçambicanos analfabetos nós temos? E as pessoas, ao assinalarem Chissano, vão também assinalar na mesma posição onde está a União Democrática. E a União Democrática consegue o efeito boleia. Se não tivesse sido isso, cerca de 90% do total do eleitorado... Teria sido a RENAMO e a Frelimo. Para dizer que a RENAMO e a Frelimo são 90% do eleitorado nacional. E ponto final. Exato. E onde é que a Frelimo e a RENAMO casam e não permitem a emergência de novos partidos fortes? É o fato de terem sido partidos que usaram a arma para, enfim, encontrar a sua base social e o seu fator de legitimidade? Claramente, e os pequenos partidos também são partidos sem expressão nenhuma. A maior parte dos partidos que surgiram aqui são partidos que surgiram mais representar pequenos interesses sociais de pequenos grupos. Aliás, a maior parte dos partidos que surgiu aqui em 91, pode ser 91, é a lei dos partidos políticos. O que é que são? Reivindicam o federalismo como sistema de governo, porque para tentar fazer o equilíbrio social, o equilíbrio político, aquela ideia que o Sul aproveita os recursos do Centro e do Norte. Então, essa ideia, na verdade, não foi comprada por muitos moçambicanos. Exato. A segunda coisa, os partidos que surgiram em 94, a maior parte deles, é a reconstrução de ideias antigas de alguns partidos que deviam ter surgido, uns em 64, outros ainda em 1975 tinham sido excluídos. Então, nunca tiveram um espaço suficiente dentro da sociedade moçambicana para fazer, de fato, política. Ficaram abafados. E a terceira coisa muito fundamental, que é preciso aqui refletir, é que alguns desses dirigentes só queriam se aproveitar do dinheiro, da ajuda externa, que foi posto a circular... São os empresários políticos. Aí está, que foi posto a circular pela comunidade internacional para ajudar no desenvolvimento dos partidos políticos, mas sem nenhuma agenda clara em termos de agenda política para Moçambique. Exatamente. Então,
claramente que são pequenos partidos, sem nenhuma representação, e que acabaram morrendo assim, podemos dizer morrendo assim. Exato. Morrer no sentido de que não atingiram resultados positivos, mas não morrer formalmente. Porque sempre quando vamos às eleições, alguns destes partidos eles existem. Eles aparecem nas bocas de eleições. Tem uma votação pouco expressiva, mas eles aparecem. Uma questão que eu queria desenvolver é que vocês colocam aqui também que o estilo de governação da Frelimo possui características típicas de autoritarismo. O que isto quer dizer? É o fator guerra, é o fator ter sido um partido que usou as armas para chegar à independência e até aqui não há uma libertação. Os métodos continuam a ser... O Frelimo foi um partido único. Partido único, é a marca fundamental. Mas antes de falar da questão da Frelimo, que é partido único, há uma coisa que é fundamental, que é preciso perceber muito bem na questão da fraqueza dos pequenos partidos. O caso da transição moçambicana é um caso ímpar na história daquilo que são as transições democráticas de partidos que vêm da guerra para a questão da paz e da democracia. Exato. Enquanto que as Nações Unidas, em países como Camboja, na América Latina, na Ásia e mesmo aqui em África, nunca tinham investido tanto dinheiro para ajudar os partidos políticos, ajudar um partido a transformar-se de movimento de guerrilha para partido político, as Nações Unidas fizeram por causa do Moçambique. Então, o nosso processo de criação de partidos políticos é acompanhado de um financiamento da comunidade internacional de maneira a permitir ou a facilitar com que haja uma pluralidade de ideias, uma pluralidade de partidos políticos a fazerem política. Mas também temos um fator estrutural aqui em Moçambique, Exato, que é muito importante. É o fato de o orçamento do Estado só funcionar para financiar os partidos políticos com assento no Parlamento. Não devia ser assim? Foi. Há diferentes formas de tu fazer isso. Normalmente, falando do sistema proporcional que nós usamos aqui, sistema proporcional, os partidos, os países que saem de guerras, ok? Para um sistema democrático, o sistema proporcional, sim senhor, mas para quê? Para tornar o Parlamento muito representativo, para representar os diferentes segmentos da população. Isso é o conselho que se dá para sair da guerra. É verdade que em Moçambique tomou-se um sistema proporcional, mas colocou-se uma barreira. 5%. Essa barreira impediu, mais uma vez, a barreira dos 5% vai impedir que haja pequenos partidos que acedem ao Parlamento. E quem colocou esta barreira? Foram os partidos beligerantes? A Frelimo Ramos estruturaram a política e ainda continuam a estruturar a política. Só para si? Só para si. Só dividem aquilo que é a política em Moçambique. Atenção, se for a ler bem o Acordo Geral de Paz, Arnau ainda tinha proposto 20%. Foi graças à negociação que baixaram um bocadinho a barreira para 5%. Mas hoje vão me perguntar, a barreira de 5% já não está lá, mas os partidos pequenos, por que não chegam ao Parlamento? É muito simples, porque além da própria barreira de 5%, existe outra barreira escondida, que é a fórmula eleitoral que é usada para transformar os votos em mandatos. O método Honti é uma forma ainda excludente. Há outras formas, como a forma dos maiores restos, outro tipo de formas, que um partido que beneficia mais os partidos políticos pequenos. Mas a fórmula que é usada aqui em Moçambique para a transformação dos votos em mandatos ainda é muito excludente, ainda persegue a forma dos 5%. Exato. Por que não se debate a questão de alterar a fórmula de transformação de votos em mandatos para fazer com que outros partidos pequenos entrem? Domingo, são de facto essas barreiras de 5% do método do Honti, ou os nossos partidos extraparlamentares não têm agenda? Porque se um partido tem agenda, uma das questões que vocês colocam aqui é que os partidos extraparlamentares, incluindo os partidos com assento parlamentar, eles não têm uma agenda ao nível local.
Quando se fala do nível local, estamos a falar ao nível municipal, não existe uma agenda muito clara. Ao nível distrital, não existe uma agenda muito clara. Estão todos a lutar para o centro. Não será a ausência de uma agenda, de uma visão alternativa que convence as pessoas e as pessoas votem nela, porque já tivemos casos de sucesso, de movimentos e de partidos que conseguiram ultrapassar as barreiras e entraram na Assembleia da República. Mas a Renamo consegue entrar na Assembleia da República, o MDM consegue entrar na Assembleia da República, mas qual é a agenda da Renamo, qual é a agenda do MDM? Você conhece? Eu não conheço qual é a agenda, porque a Renamo, o MDM, a própria Everlimo, que são partidos que fazem parte da Assembleia da República, principalmente a Renamo e o MDM. Não conhecemos qual é a agenda desses dois partidos. Moçambique para todos é uma delas, a outra é reduzir os poderes excessivos. Estou a falar dos partidos de oposição do Presidente da República, já tem sido uma das bandeiras, por exemplo, do MDM. Isto não é agenda. Mas a agenda política não é a gente, quando há uma sessão do Parlamento, a gente falar essas coisas. Exato. Você ouviu sistematicamente o MDM, o Renamo a fazer isso. Eu vou dizer uma coisa muito importante. A Frelimo, porque aqui há duas coisas que é preciso fazer diferença, Mocico. Uma coisa é aquilo que se chama agenda ou campanha eleitoral. Manifesto eleitoral. Campanha eleitoral, outra coisa é campanha política. Atenção, Exato. São dois momentos diferentes. A campanha eleitoral é aquilo que nós fazemos nas vésperas das eleições para a gente poder ganhar o processo. Nós temos aquilo que é a campanha política, é vender a imagem do seu partido. O que o seu partido é, o que ele pretende, o que ele representa, qual é o projeto político desse partido. Exato. Nós, entre as eleições e as outras eleições, qual é o partido que nós temos visto a fazer propaganda política de o que o partido... Um pensamento alternativo para o país. Nós não vimos isso. Exato. Mas a grande questão é, a nossa democracia, digamos, é uma democracia jovem, com mais de 94 para cá, já tem idade suficiente para começar a dar sinais de maturidade, de um pensamento alternativo, da tal agenda. A grande questão, mesmo na campanha eleitoral, é apontado o vazio do debate, o vazio das propostas para aqueles que são os principais problemas do país. A questão central é o que falha, o que faz com que os nossos partidos não apresentem uma agenda de desenvolvimento convincente. E quem está na oposição tem que fiscalizar e combater, permita-me a expressão, quem está no poder. Por que não se apresenta esse pensamento alternativo? Porque em 20 e tal anos de democracia já é possível ter PhDs, já é possível ter licenciados, já é possível ter mestrados, já é possível ter gente com mundividência, já é possível ter gente com percurso e tarimba dentro dos partidos e com experiência, sobretudo num mundo cada vez mais globalizado como o nosso. Portanto, permite-nos assistir à África do Sul, assistir a Portugal, assistir ao Brasil, assistir aos Estados Unidos, olhar para todas as referências. Por que é que nós não temos este pensamento e este debate de ideias fervoroso? Porque os partidos políticos são mais eleitoralistas. Não se preocupam em ter lugares no Parlamento, porque lugares no Parlamento é que lhes dá acesso a posições dentro do Parlamento ou nos ministérios. Veja lá, por exemplo, a mesma questão eu posso colocar de outra maneira, só para responder de uma maneira clara e objetiva a sua questão. Exato. Você acha que os deputados nós temos agora 30 anos, merecemos ter aqui os deputados? Eu pergunto assim, o perguntador sou eu. Não, porque... Merecemos ou não merecemos? Claro que não merecemos. Exato. Claro que não merecemos. Você chega 20 anos, 25 anos depois, não merecemos. Ainda bem que temos PhDs, temos especialistas quase em todas as áreas. Então, os próprios partidos políticos, o recrutamento que eles usam não tem nada a ver com nós temos que recrutar pessoas especialistas para preencher aquelas funções no Parlamento, que são funções de produzir alternativas, produzir políticas públicas. É o modelo clientelista dos partidos políticos. Eu vou recrutar pessoas para estarem nas posições elegíveis nos partidos políticos, porque eu quero que aquela pessoa tenha mais um carro, tenha uma casa, que não tem casa, ponto final. A maneira como nós fazemos política em Moçambique, não fazemos política de maneira científica, fazemos política à nossa maneira. Então, a questão de termos PhDs, não é isso que interessa aos partidos políticos. O que interessa aos partidos políticos é, o que nós vamos fazer para poder ter lugares? Quem é a pessoa mais próxima de mim, independente do nível acadêmico, independente do conhecimento, independente do tipo de
ímpetos que vai dar à minha organização, enquanto que partido político, para produzir uma agenda nacional. Não interessa isso. Exato. O que interessa são pessoas, familiares, amigos, ponto final, independente do nível acadêmico que elas têm. Isso é muito simples. Você faz análise agora dos 250 deputados que nós temos no Parlamento. Talvez uns 40, 50 que tenham algum nível acadêmico. É por isso que nós vemos no nosso Parlamento pessoas que estão há 3, 4 mandatos, nunca leram nenhum documento. Será que o nosso Parlamento merece ter pessoas que são deputadas? O que é um deputado Exato. É alguém que devia ter capacidade, se for colocado numa comissão, por exemplo, comissão de orçamento, tem que ser um deputado que tem capacidade, formado em economia, que tem capacidade para pegar o orçamento, fazer análise crítica do orçamento e fazer proposta em relação ao orçamento. Veja lá o nosso Parlamento, as pessoas fazem parte da comissão de orçamento, se as pessoas têm perfil para estar na comissão do orçamento. Talvez não. Exato. Por quê? Porque o modelo de recrutamento dos partidos políticos também não tem nada a ver com procurar pessoas capazes de sentar e desenhar uma agenda. Isso tem a ver com a forma como estes mesmos partidos nasceram. A sua própria origem. Estão-se a desenvolver e talvez a maneira como vão morrer também. A questão é, quais são as consequências disto para o país? Não corremos o risco de ter uma sociedade bastante mais adiantada que os partidos políticos, que pelo menos as dialéticas da nossa Assembleia da República. Não vamos ter uma sociedade bastante mais adiantada que não se revê nos nossos políticos e nas discussões da nossa Assembleia da República. Mas o que está a acontecer? Quem se revê aqui no Parlamento? Ninguém se revê no Parlamento, fora um ou outro militante fervoroso que acha que o Parlamento representa de fato aquilo que é a sociedade. O Parlamento moçambicano talvez represente uma franja, mas não representa os próprios partidos políticos, que eu penso que é a questão que você me colocou há pouco tempo, estão completamente cortados da base. Completamente distantes da base. Não produzem agendas alternativas para convencer o eleitorado, razão pela qual você tem os níveis de abstenção eleitoral que cada ano que passa vão diminuindo. É verdade que vão dizer qual que é a abstenção. A abstenção é uma tendência mundial, uma tendência geral, porque as pessoas têm tendência a se dissociar da política. Mas agora, o que faz com que as pessoas se dissociem da política aqui em Moçambique é que os partidos políticos, o que têm a função de representação social, não têm agendas políticas capazes de mobilizar e convencer o eleitorado. Vou dar um exemplo. Há uma máxima muito simples. O poder local é um trampolim para o poder nacional. Nós estamos a ver esses partidos, em vez de os partidos pequenos investirem um bocadinho nas assembleias, nas assembleias municipais, nos conselhos municipais, tentar ter um lugar lá e consolidar a sua estrutura e subir, não é isso que acontece. Esses partidos pequenos têm no seu 80, 60, 70 aqui em Moçambique. Quantos é que conseguem participar, mesmo ao nível das eleições municipais? Quantos deles você já ouviu a dizer, a minha agenda para o município, para a província X, município X, é esta? Nada, não existe. Mesmo os partidos que conseguiram, por sorte ou por azar, estar no Parlamento moçambicano. Não existe nada, não ouvimos nada de palpável em termos de agenda política para a população se rever nelas e ir votar esse partido como representante desse partido, como entregar essa função de representação ao partido para lhes representar. Não conseguimos ver isso. Domingo de Rosário, 2 pontos. Vocês colocam também que a lei dos partidos políticos é excludente. Portanto, há problemas na legislação e que os partidos políticos enfrentam, sem exceção, portanto, todos, uma incapacidade enorme de introspeção e de recriar um discurso mobilizador. Certo. A grande questão é como é que se faz, então, a mudança? Conhecemos o problema, não temos uma Assembleia da República que reflete aquilo que a sociedade pensa. Os partidos têm formas bastante dogmáticas de nomear, de indicar as pessoas para determinadas funções, onde vão fazer o recrutamento, depende de lógicas muito próprias. A grande questão é como é que o país dá o salto, porque de qualquer forma são estes políticos que decidem sobre a nossa educação, sobre a nossa saúde, sobre a nossa economia. Democratizar uma sociedade não é pelo número de vezes que as pessoas falam de democracia. Todos os dias, viva a democracia, nós somos democratas. A democracia é uma questão de práticas. A abertura, primeiro, eu penso que a questão da abertura
dos partidos políticos outras sensibilidades, haver essa capacidade de aceitar a diferença no interior dos partidos políticos. É muito importante criar uma estrutura de debate interno ao nível dos partidos. Mas o que é aceitar a diferença? Porque os partidos por si só são como igrejas, já há lógicas de fechamento. Portanto, há lógicas internas de discussão em fóruns próprios, mas não discussões individuais e abertas fora do partido. Como é que se conjuga isto? Nós sabemos como democracia dentro do partido, mas voz única fora. Sim, mas ter voz única fora não implica necessariamente que não também tem que fechar o espaço de debate a nível interno. A maior parte dos nossos partidos políticos não há democracia interna. É por isso que eu digo democracia não é pelo número de vezes que os partidos políticos repetem que são democratas, enquanto ao nível das estruturas internas do partido não há uma verdadeira e genuína democracia. Democracia é você ouvir e aceitar a opinião do outro, e quando a opinião do outro estiver dentro daquilo que é um princípio, você aceitar e aplicar o princípio. É isso democracia. Democracia não é falar de sou democrata, mas no fundo, você nem sabe o que é que significa tal democracia. Mas, então, para responder a tua questão, Município, é preciso que os partidos sejam mais abertos. O partido não pode ser um grupo, é verdade que quando nós formos a terminologia dos partidos, existe partido de massas, partido de quadros, partido... Há diferentes tipos de partidos, há partidos que apanham tudo, isso tudo, mas é preciso que haja uma estrutura interna favorável à diferença, opiniões e capitalizar as mais importantes ao serviço da sociedade. Exato. Nunca se pode, no interior do partido, só se produzir um discurso. Acha que dentro dos partidos há um bloqueio? Sim. Eu penso que esta questão da democracia, da democracia interna nos partidos. Vamos olhar para Frelimo e a Renamo. Nas últimas eleições internas, os dois partidos tiveram candidatos, portanto, mais de um candidato. Certo. O que é, por sinal, democracia. Estamos a falar do caso da Renamo, teve vários, mas ao longo da filtragem do processo ficaram dois, irmão do Afonso Dhlakama, Elias Dhlakama e o Suf Mahamat. Portanto, é um sinal de democracia. Assistimos isso também nas sucessivas eleições no partido Frelimo. Onde é que está o problema de democracia aqui, se mesmo nas eleições há jogo jogado, pelo menos aquilo que nós vemos em público? Só para clarificarmos bem o que é democracia dentro dos partidos. Bem, nós não vamos falar daquilo que nós ouvimos aqui sobre o jogo dos bastidores, não o jogo dos bastidores, mas também os partidos têm que parecer ser, não é? Tem que parecer ser. Hoje em dia, estamos em 2020, nós estamos a dizer que tem que haver democracia interna nos partidos. Eu penso que os partidos jogam com o conceito de democracia interna a colocar 3, 4, 5 candidatos, mas nós todos de antemão sabemos que os 4 ou 5 candidatos são candidatos apenas de fachada, mas já sabemos de antemão que o candidato certo é A, B ou C. Então aquilo é por isso que ao longo do percurso outros desistem, outros vão até o fim. Mas esse não é o jogo lógico da política. Isto não é próprio da política. Os vários grupos de interesse, eles estruturam-se, criam bases de apoio, criam bases de avanço, financiam-se, estruturam-se. Esse é o jogo. Não faz parte. Esse é o jogo da política, tem que ser transparente. O problema é que isso tem que ser feito de maneira transparente, em que hajam diferentes interesses, diferentes grupos e que não se saiba de antemão quem vai ganhar as eleições. Isso é como tu tiveres me a perguntar, porque há 5, 6 partidos que concorrem e depois no final há um que ganha. Depois tu dizes, mas não ganhou bem. Então, mas a ideia não é essa. A ideia não é essa, não é haver vencedores antecipados no debate interno ao nível dos partidos. Tem que haver cada grupo de interesse, cada um se financiar como se financia, cada um fazer o seu trabalho sem seguro, mas que não haja um pré-vencedor e que não haja aquele espetáculo, aquela representação, aquela encenação, enquanto não há uma genuína democracia, no sentido em que os 3 ou os 4 movimentos no interior do partido entram em posição de igualdade e vencem aquilo que tem a melhor proposta para o partido. Exato. Eu acho que isso não existe. Não existe. Uma outra proposta que vocês colocam é a profissionalização dos partidos políticos. Como é que se faz isto? Como é que se profissionaliza? Um profissional da política é aquele que acorda de manhã só faz política. Agora, o profissional, um bocadinho profissional, tem uma estrutura bem forte, pessoas mesmo profissionais do partido que têm uma máquina partidária que funciona de 1 a 31. É por isso que a Frelimo, diferentemente da Renamo e do MDM, depois vão dizer, não, porque a Frelimo beneficia do Fundo do Estado. Isso é outra discussão. A Frelimo faz propaganda
política. De 1 a 31, você vê a Frelimo a promover a sua máquina, a dizer aquilo que ela é, a dizer o que é que ela pretende, a dizer qual é o projeto que tem para o povo moçambicano, diferente dos outros. E não vamos colocar aqui a questão dos recursos, porque outros dois partidos que têm assento no Parlamento têm recursos do Estado. Como é que usam os recursos do Estado? Como é que usam? Por que não usam os recursos do Estado para também, nos momentos não de eleições, promoverem a sua imagem, promoverem uma agenda política do partido de maneiras a conquistar o eleitorado a ganhar as eleições? Nós não vimos isso. Essa é a grande questão que nós nos... Por quê? Porque os partidos não são profissionais. Porque não profissionais fazem a política de maneira ad hoc. Agora daqui a 2 anos há eleições. Ok, tá bom. A partir de agora vou começar a trabalhar para ganhar as eleições. É impossível você ganhar eleições enquanto a maneira como você faz política de maneira ad hoc. De uma maneira ad hoc. Ok, amanhã é eleição, eu vou me preparar para uma eleição. Normalmente um partido devia, hoje, perdi as eleições, amanhã vou começar a preparar as eleições daqui a 5 anos. E pôr uma máquina ao serviço da preparação do processo eleitoral para os próximos 5 anos. E não ficar à espera de o chefe de Estado anunciar que daqui a 2 dias há eleições para eu começar a preparar eleições. Isso é falta de profissionalismo e não são esses partidos que nós queremos para a sociedade moçambicana. Queremos partidos profissionais que tenham uma agenda clara de governação, e são esses partidos que nós achamos que temos que escolher e não aqueles partidos que não têm nenhuma agenda. Domingos do Rosário, muito obrigado pelas suas notas sobre a trajetória e desempenho dos partidos políticos de Moçambique.